Olá, amados. Boa tarde. Por aqui é Valdo Carvalho e mais um vídeo para vocês. Nessa tarde eu queria estar falando um pouco convosco sobre a palavra do nosso Salvador Yahushua. Se encontra no livro da promessa, segundo escreveu João, capítulo 10, que fala sobre o bom pastor. Ok? Você que tiver Bíblia, tiver as escrituras aí e quiserem acompanhar comigo, João capítulo 10, onde disse Yahushua: na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Yahushua disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Querido ou queridos, eu, por muito tempo, fui enganado no sistema religioso, me passando por pastor, tinha um título de pastor, porque tem um provérbio que as pessoas costumam dizer sobre Maria vai com as outras. Tudo aquilo que se ouve sai dizendo, sem procurar fundamento. E quem nunca ouviu dizer a respeito daquela palavra que os religiosos muitos dizem no sistema religioso evangélico: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas, meus queridos, assim como nós fomos enganados, que nos apresentaram o nome de um Salvador com o nome Jesus, da mesma forma nós também fomos enganados por muito tempo com esse versículo dizendo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas, na verdade, quando o Salvador falou aqui, ele nunca estava se referindo a diabo nenhum. Ele estava se referindo aqui aos homens que se colocariam no lugar dele, se dizendo pastores. Porque só existe um pastor. E Yahushua é o pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Veja o que diz o capítulo 10, verso 10. O ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você leu o capítulo João, do verso 1 até o término do capítulo, você não vai encontrar aqui a palavra diabo. Ele aqui está se referindo ao tempo todo sobre mercenário, sobre ladrões, sobre pastores, entre aspas, porque pastor é um só que é ele. Então aqui, o sistema religioso, para poder enganar as pessoas e tirando o corpo fora, colocou aqui a culpa no diabo. Aí alguém pode dizer assim: mas irmão, mas o diabo não é mentiroso? Com certeza o diabo é mentiroso. Mas Yahushua, em momento algum, quando ele ia se referir ao diabo, ele ficava cortando caminho ou cortando atalho. Não, ele ia direto ao assunto. Em João 8, capítulo 8, verso 44, ele fala: o diabo, quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque ele é o mentiroso e o pai da mentira. Ele disse para os doutores da lei naquela época, lá os escribas e os fariseus, ele disse: olha, vós tem por pai o diabo, porque o diabo é mentiroso, ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E vós querem agradar ou fazer a vontade do vosso pai.
que é o propósito dele. Porque quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então ele foi claro dizendo que o diabo ele é o pai da mentira. Ele não cortou caminho. Mas aqui em João capítulo 10, ele não está se referindo a diabo. Ele aqui está se referindo aos mercenários, aqueles que se dizem pastores, mas estão passando-se por ladrões e salteadores, do qual eu também um dia estive incluso neste meio aqui, me passando por ladrão salteador, enganando pessoas. Não que eu quisesse enganar, porque eu fui enganado pelo sistema, achando que a palavra pastor se aplica a um homem que pode conduzir as ovelhas, como nós costumávamos dizer, como eu costumava dizer no sistema religioso. Olha, querido, você tem que aceitar Jesus e ir para uma igreja para você ser salvo, quando na verdade o Salvador não veio trazer isso, ele não veio dizer isto. Pelo contrário, a palavra igreja, onde as pessoas confundem este nome, a palavra igreja que vem de eclésia, ela quer dizer chamado para fora. E nós vemos aqui em João capítulo de número 10, que ele chama as suas ovelhas, versículo 3 do capítulo 10 diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora do templo. Não é para dentro de um templo. Não é aceitar o Salvador e ir para dentro de um templo de pedra. Sabe por quê, queridos? Em Atos capítulo 7, versículo 48, a Bíblia ela é bem clara em dizer aqui, ó, Atos capítulo 7, o verso 48, olha bem o que é que as Escrituras está dizendo. Capítulo 7, verso 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O verso 49 diz: os céus, o céu é o trono, é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Criador? Ou qual é o lugar do meu repouso? Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Pelo contrário, ele habita em templos feitos pelas próprias mãos dele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 está escrito: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Portanto, se alguém destruir o templo do Espírito de Yahweh que sois vós, Yahweh também o destruirá? Então ele habita dentro, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita naquele que crê no seu Filho Yahushua, que foi enviado a este mundo para morrer e cumprir a promessa que ele fez a Adão e Eva, que morreria, viria neste mundo, morreria em 5.500 anos, derramaria o seu sangue sobre Adão e eles voltariam novamente a entrar no paraíso e toda a sua descendência justa, aqueles que crescem no seu sacrifício. Então creia no sacrifício do Salvador Yahushua e você entrará no paraíso. Não é necessário você frequentar um templo religioso para que você seja salvo. Você tem que crer no sacrifício expiatório do Salvador Yahushua para que você tenha a sua salvação. João 10, verso 12. Olha que interessante o que ele diz em João 10, verso 12. Para você que às vezes se diz que é pastor, como eu também me dizia e me achava pastor. Olha o que ele diz: mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Está vendo o que disse o Salvador? Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. As ovelhas, ela tem um pastor. E o pastor se chama Yahushua, aquele que nós conhecemos por muito tempo como Jesus, que nos apresentaram como Jesus, mas que na verdade, assim como lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 11, eles ocultaram a ressurreição do Salvador, tendo em mente no futuro de ocultar também o seu próprio nome e o nome do Pai, né? Porque ele mesmo disse: olha, eu vim no nome de meu Pai
e vós não me recebeis. Outro há de vir em seu próprio nome, e a esse vos hão de receber. E foi o que aconteceu e acontece até os dias de hoje. Muitos conhecem o Salvador como Jesus, mas na verdade o nome do Salvador é Yahushua, porque eles ocultaram o nome do Salvador. Então, amado, aqui João capítulo 10 nunca se referiu a diabo. Aqui está se referindo a pastores, a mercenários, àqueles que se passam por pastor no lugar do Salvador Yahushua. Entendeu? Enganando as pessoas no aprisco, dentro de templos de pedra, dizendo que é necessário ir para frequentar um templo de pedra para que seja salvo. Aí alguém diz assim, mas irmão, eu sou um pastor e eu estou dentro de um templo, mas eu não estou enganando ninguém, porque eu não estou pregando mentira. Querido, mesmo que você não esteja pregando mentira, ou acha que não esteja pregando por você querer, mas o sistema no qual você se encontra, no qual eu me encontrei também um dia, ele nos faz ser mentirosos mesmo sem nós querermos. Você não está lá pregando mentira às vezes porque você quer, mas o sistema foi criado para isso, para nos induzir a mentir, a enganarmos e a sermos também enganados. Você às vezes acha que está aí dentro fazendo a coisa certa, mas você está fazendo a coisa errada porque você está sendo enganado como um dia. Eu também fui enganado. Você que diz assim, eu não estou enganando ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos fazer aqui uma suposição. Que alguém crie um veneno com o intuito de matar pessoas e coloca o nome daquele veneno como se fosse remédio para curar uma dor de cabeça, uma dor de dente, qualquer tipo de dor. Só que ao invés dele colocar o nome ali como veneno, ele coloca o nome como remédio, aquilo que vai curar. Aí te entrega aquele remédio nas mãos, dizendo que esse remédio cura a dor de cabeça, dor de dente, mas na verdade aquilo ali é um veneno. E que a pessoa tomando aquele veneno ali, por algumas vezes, aquele veneno vai matar a pessoa aos poucos, não vai matar de uma vez só. E você vê um amigo seu, uma pessoa que você quer bem, sentindo uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma febre, qualquer coisa assim do tipo, do gênero, você vai falar assim, olha, eu tenho um remédio aqui muito bom, só que aquele que te apresentou aquilo ali como remédio, na verdade não contou para você que aquilo ali é um veneno que vai matar a pessoa aos poucos. E você querendo o bem daquela pessoa que você ama, você vai dar aquele suposto remédio, que na verdade é um veneno, para aquela pessoa tomar. A pessoa vai tomar uma vez, a próxima vez ele vai sentir uma dor, uma febre, vai tomar de novo aquele remédio, mas na verdade é um veneno. E vai chegar uma hora que aquela pessoa vai vir a óbito, vai morrer, e você não vai saber que foi aquele remédio, entre aspas, que você deu para a pessoa que levou ela a óbito. E você queria matar a pessoa? Não, você queria o bem. Mas como você foi enganado achando que aquele remédio, na verdade, era um remédio, mas na verdade era um veneno, você deu àquela pessoa e que a pessoa morreu, você matou a pessoa sem você saber. Você querendo fazer o bem, acabou fazendo o mal. Por quê? Quem criou aquele veneno, criou com o intuito de matar. Só que você, sem saber, na sua inocência, deu o veneno para a pessoa como se aquilo fosse um remédio. Assim o sistema religioso fez e está fazendo com muitas pessoas nos dias de hoje que se encontram dentro de um templo, pastoreando pessoas também, se achando ser pastores, enganados e sendo enganado e enganando a outros que estão lá dentro. Muitos sabem da verdade, mas não falam. E muitos não sabem e estão dentro de um templo de pedra, levando pessoas no engano, achando que estão levando para o bem, para a vida, mas na verdade o sistema religioso está enganando você, querido, que se acha pastor, que se diz pastor, e você está enganando pessoas também, levando a pessoas para o lugar errado, de forma errada, induzindo pessoas ao erro, sem você querer enganar, mas o sistema religioso está te enganando e você enganando pessoas, porque a Bíblia diz isso. Os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há aqueles que estão enganando sabendo que estão enganando. Mas existem aqueles que estão enganando sem saber que estão sendo enganados também, como um dia eu estive enganado dentro de um templo de pedra, enganando pessoas. Não porque eu queria, porque o sistema me induziu ao engano e eu enganava outras pessoas também. Então, meu querido, João, capítulo de número 3, ou melhor, capítulo de número 4, verso 23, olha o que o próprio Salvador disse para a mulher samaritana. Olha que interessante.
Veja bem, disse o Salvador para a mulher samaritana, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Yahweh é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que é o Messias e que se chama o Cristo, né? Na verdade é Yahushua. Vem, quando ele vier, anunciará tudo. Disse Yahushua: Eu sou o que falo contigo. Então, amados, esta mulher, ela teve um encontro com o Salvador, e o Salvador pedindo a ela água. Você conhece a história, você que tem Bíblia. Ela disse: Como é que tu, sendo judeu, na verdade hebreu, me pede de beber, eu que sou mulher samaritana? Você não sabe que os hebreus e os samaritanos não combinam? Ele disse: Mulher, se tu conheceras o dom de Yahweh, na Bíblia do Almeida Stardeus, quem é que te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ela falou: Como pode tu ter água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Porque ele mesmo bebeu desse poço, dando também os seus animais, e tu não tem como tirar água. Como tu me dizes que tem água viva? Ele disse: Mulher, aquele que beber da água que você dá, dessa água que estou te pedindo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, no seu ventre fará uma fonte que salta para a vida eterna. Quando a mulher ouviu isso, falou: Então me dê dessa água para que eu beba. Ele disse para a mulher: Vai e chama o teu marido. Ela disse: Não tenho marido. Ele disse: Isso disseste com verdade, porque tivesse 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. E ela então, reconhecendo, disse: Vejo que és profeta. E ela fez a ele uma pergunta: Vem cá, me tire uma dúvida. De repente é a mesma dúvida que você tem nos dias de hoje. Mas se eu não for numa igreja, num templo de pedra, porque a igreja não é um templo de pedra, como é que eu vou adorar? Como é que eu vou fazer a obra de Deus, como os evangélicos dizem, né? Do sistema religioso evangélico. Mas o Salvador Yahushua diz: A obra do meu Pai. Perguntaram para ele: Quais são? Como fazer as obras de Deus? As obras do Pai. Ele disse: a obra do meu Pai é crer naquele que ele enviou. Entendeu? Então você está se perguntando: como que eu vou sair de um templo religioso? Como eu vou fazer para poder fazer as obras do Pai? É simples, meu amado. Olha o que ele respondeu para a mulher aqui. A mulher tinha uma dúvida: aonde eu devo ir adorar o Criador? No monte? Em Jerusalém, no templo? Porque nossos pais dizem que tem que ser no monte. Os hebreus dizem que tem que ser em Jerusalém, lá no templo, né? No templo de Salomão, como muitos hoje falam. Muitos hoje falam: eu tenho que ir no templo buscar a Deus, tenho que ir no templo buscar o Senhor. Querido, o Senhor está em todos os lugares. O Salvador, o Criador, Yahweh, e o Salvador Yahushua, ele está em qualquer lugar que você clamar e buscar a Ele, em pensamento, em espírito e em verdade. Ele vai estar te ouvindo. Você não precisa esperar chegar à noite para você ir a um templo, chegar um domingo, chegar um sábado, um feriado, para você ir num templo de pedra, buscar o Criador, adorar ao Criador. Ele procura tais adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Não precisa local específico, um templo de pedra. Não, é em espírito e em verdade, onde você estiver. Clamou, Ele te ouvirá. Então, respondendo à tua pergunta, que a mulher também tinha essa dúvida, ela falou: onde é o lugar certo de eu adorar? Nossos pais falam que é no monte. Os hebreus falam que é no templo em Jerusalém. Onde é o local? E Yahushua respondeu para a mulher: nem no monte, nem no templo em Jerusalém. Crê tu, mulher, que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Olha onde ele vai dizer: em espírito e em verdade. Não é nem no monte, não é nem no templo o lugar de buscar ao Criador e nem o Salvador.
é em espírito e em verdade. Você está na tua casa? Mateus capítulo 6 fala como devemos orar. Entra no teu aposento, fecha as tuas portas sobre ti e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Ele te ouve, você fala com ele no pensamento, ele te ouve. Não precisa você ir a um templo, pedir ao pastor tal, fazer a campanha de 7 dias ou de 7 semanas, 7 mergulhos de Naamã, os 21 dias de Daniel. Querido, isso são atos religiosos. Isso são mandamentos, preceitos de homens. Isto ficou na lei. E Yahushua veio, morreu no madeiro. Ele cravou a carta que era contra nós no madeiro, onde ele morreu. Não numa cruz como nos apresentaram, mas no madeiro, para que hoje você tivesse livre acesso de chegar no teu quarto, fechar a tua porta sobre ti e falar com teu pai em secreto e ele te ouvir. Está escrito, há um só mediador entre o Pai Yahweh e os homens, e Yahushua, homem. Ele é o nosso mediador. Não é mais o pastor Evaldo, não sou mais pastor, querido. Não é mais o pastor X, o pastor A, o pastor B, o pastor C. Não. Há um único pastor, João capítulo 10, verso 12. Um só rebanho, um só pastor, e Yahushua é o pastor das ovelhas. Você tem que ir ao Pai Yahweh em nome de Yahushua, porque ele diz, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vá ao Pai diretamente no nome do Filho Yahushua, e o Pai te ouvirá, querido. Ele ouvirá a tua oração, o teu clamor. Igreja não é templo de pedra. Porque se a igreja fosse templo de pedra, esse templo de pedra teria que andar. Não é isso? Olha o que diz Atos, capítulo de número 15, o verso de número 3. Olha só que interessante. Atos 15, 3. Veja bem o que diz Atos capítulo 15, o verso 3. Para você que acha que igreja é um templo de pedra. Olha bem, preste atenção no que está dizendo lá em Atos 15, 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria todos os irmãos. E eles sendo acompanhados pela igreja. Que igreja é essa? Igreja significam pessoas. A palavra igreja, ela é dirigida aos gentios, aos jafetitas, que eram tidos como gentios. Quando eles criam em Yahushua, eles saíam da condição de gentios e se tornavam igreja do Salvador. Então, igreja, amados, nunca foi templo de pedra. Igreja se refere a pessoas. Por isso ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Você não precisa de ir a um templo para se reunir. Se você estiver na tua casa reunido com os irmãos, com a sua família, falando em nome de Yahushua, ele estará presente, ali está a igreja dele. Então, queridos, igreja quer dizer pessoas. Porque se igreja fosse templo, então ia dizer que o templo ia criar um templo de pedra, ia criar pernas e ia sair seguindo os discípulos. Mas aqui a palavra está dizendo, e a igreja seguia os discípulos, meus queridos. Então entendam, igreja não é um templo de pedra. Igreja são pessoas reunidas em nome de Yahushua. Então entenda, quando você quiser fazer a obra do Pai, você tiver uma oportunidade, puder ajudar alguém, ajude. Aqueles que precisar de comer, tem condição, estenda suas mãos ao faminto. Os que estiverem nus, estenda as suas mãos, dê a eles o que vestir. Porque o Salvador diz, lá no livro da promessa, em Matitiarro, que nós conhecemos como Mateus, ele fala assim, olha, então eu direi naqueles dias,
Eu tive nu e me vestistes. Eu tive com fome e me deste de comer. Eu tive forasteiro e me hospedastes. Eu tive preso e fostes me visitar. E muitos dirão, mas, Senhor, quando é que te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos forasteiro e te hospedamos, te vimos preso e te visitamos? Ele lhes dirá, olha, quando você fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesses. Então, querido, esse negócio de você ter que ir a um templo e dar dízimo, esse negócio de você ter que ir a um templo de pedra e ofertar, isto não é fazer a obra do Criador, mas a obra do Criador é crer naquele que ele enviou. A obra do Criador é você alimentar o teu semelhante, o faminto. A obra do Criador não é você ir lá dar dinheiro para ornamentar um templo de pedra onde o Criador não habita, mas é você vestir o templo verdadeiro do Espírito de Yahweh, que é o teu semelhante. Nessa pessoa ele habita. Este é o verdadeiro templo, criado pelas mãos dele. Muitas pessoas estão preocupadas ou preocupadas em ornamentar um templo de pedra, em pintar, em botar belas cadeiras, belos bancos acolchoados, aonde o Criador não habita. Atos 17, 24, querido. Olha o que diz as Escrituras. Atos 17, versículo 24. O que fez o mundo, o Criador que fez o mundo e tudo que nele há. Tudo que nele há. Não habita em templos feitos por mãos humanas. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens. Ele não necessita ser servido por mãos humanas. Ele é que dá a inspiração e a respiração a todo ser humano. Ele não necessita ser servido por nossas mãos. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isto é engano do sistema. E eu vivi por muito tempo sendo enganado. De repente, até amigos meus mesmos que ainda se encontram no sistema com um título de pastor dizendo, mas Evaldo agora começou a se levantar contra nós, a falar contra nós, está contra nós, com raiva de nós. Não, querido, não estou contra você. Eu estou contra o sistema diabólico criado por Terron, o segundo Deus, o Deus deste século, de 2 Coríntios 4:4, que cegou o entendimento dos incrédulos. É contra este sistema diabólico que eu estou contra, não contra você. Porque um dia também estive lá dentro desse sistema religioso enganado. Então, quando eu estou falando aqui contra pastores, não que eu estou contra a sua pessoa, mas estou contra o sistema que colocou isso na mente das pessoas, que existem pastores homens. Mas pastor é um só. As escrituras a qual você tem aí nas mãos, a qual eu também tenho aqui, ela fala, João 10:12, haverá um só rebanho e um só pastor. Não existem vários pastores. Isto é o sistema que colocou para poder enganar, até porque essa palavra pastor que eles falam e colocaram nas escrituras, isso se refere a governos, não a pastores. Governos que cuidavam de povos, no sentido de político, como Moisés foi um legislador, como Esdras e como muitos outros. Isso é referindo-se no sentido de leis. Moisés era um legislador. Então ele era colocado como pastor ali porque ele cuidava de um povo no sentido de criar leis. Por isso existe a lei de Moisés. Está entendendo? Mas o sistema trouxe isso para o lado espiritual
e trouxe para dentro de igreja, templo de pedra, confundindo o povo, no qual eu estive confundido por muito tempo e enganando pessoas e sendo enganado. Mas um dia a minha vista se abriu para isso, e Yahushua abriu a minha visão, me tirou deste engano. Então, amados, vocês que possam achar que eu estou contra vocês, me levantando contra vocês, não, querido. Eu estou indo contra o sistema terrônico abissal deste Deus do mal que tem enganado pessoas. Então entendo, eu não estou contra vocês. Estou contra esse sistema que está enganando pessoas e me induziu por muito tempo a enganar pessoas e me levando neste engano. Mas, meus queridos, abram as vossas vistas, deixe que o Espírito da promessa de Yahweh abra a vossa visão e vocês cheguem ao pleno conhecimento, saiam deste engano e também passam a anunciar a verdadeira palavra, a promessa que nós conhecemos como Evangelho, mas que na verdade é promessa. Que promessa é essa? A promessa que Yahushua fez, que viria em 5.500 anos, morreria por Adão, levaria ele para o paraíso e todos os seus descendentes. E você é um desses descendentes. Creia no Salvador Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Proclame essa verdade. Saia deste engano religioso e venha para a luz da verdadeira promessa que é Yahushua. Ele veio neste mundo, morreu e cumpriu essa promessa. A morte dele no madeiro foi uma promessa que ele veio cumprir neste mundo. De em 5.500 anos ele vir e morrer por Adão, amar o sangue por Adão, por Eva e pelos seus descendentes. Então eu deixo essa palavra para você nessa tarde, que você possa ficar na paz do nosso Salvador Yahushua, meu querido. Que Yahushua seja com vocês.